Estamos de volta com o nosso Pod Costa. Hoje nós convidamos para dar aqui um depoimento na mesma linha do Pod Costa, uma figura bastante expressiva da política do Piauí, que galgou muitos degraus à custa de muito trabalho, de muita luta e de muita articulação. É uma mulher. Eu estou falando de Margarete Coelho, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, ex-vice-governadora e hoje ocupando um alto cargo no SEBRAE. Mas o importante não é essa trajetória de cargos ocupados. O importante é que ela resolveu aceitar uma batalha duríssima, que é ser candidata a governadora do estado do Piauí. Vou chamá-la de deputada. Deputada Margarete, como é que a senhora está? Meu amigo Feitosa, estou bem, graças a Deus. Eu acho que a esperança nunca me abandonou, a confiança no trabalho, a certeza de que nada resiste à força do trabalho, tem me motivado esse tempo inteiro. Estou no SEBRAE Nacional hoje, estou na diretoria de Administração e Finanças de um dos maiores orçamentos do Brasil. Então, eu acho que eu me alimento desses desafios, Feitosa. Eu gosto de me desafiar. E, como eu te disse, o estudo, eu apostei muito no estudo, na pesquisa, para me fortalecer e para tomar minhas decisões. Então, com bons dados, com boas informações, com assessorias adequadas, nós temos feito muito. Nós temos feito uma reviravolta no SEBRAE. Graças a Deus, está tudo dando certo. Mas eu não deixo o Piauí. Meus olhos estão sempre voltados para o Piauí. E mesmo no SEBRAE Nacional, nós temos feito muito pelo Piauí, principalmente porque nós temos um SEBRAE estadual muito atuante, com jovens gestores, jovens líderes extremamente atuantes. Então, é uma parceria que está dando certo, uma parceria que tem sido extremamente vantajosa para o estado do Piauí. Fala aí, Piauí, de onde vem Margarete Coelho? Como foi o início, a trajetória, a sua vida? Eu sou uma menina sertaneja. Eu sou uma menina que se orgulha de ter nascido no sertão do Piauí. Eu nasci em São Raimundo Nonato, que à época não era dividido ainda naqueles 13 municípios, como está agora. Na época, todos eles faziam, quase todos os municípios do território Serra da Capivara foram desmembrados de São Raimundo Nonato, que era um dos maiores municípios do estado do Piauí. E foi lá que eu me forjei. Tive muita sorte, porque São Raimundo era considerado o berço da educação. Logo, nós tínhamos os padres mercedários e as freiras mercedárias lá, que são muito ligados à educação. Tivemos muitos missionários espanhóis, europeus lá conosco. Então, São Raimundo transpirava boa educação. São Raimundo transpirava cultura. E aí eu me beneficiei desse caldo cultural. Eu estudei escola de freiras primeiro, depois no colégio Nossa Senhora das Mercês, lá no bairro Aldeia, né? Foi um período lindo da minha vida. Essa escola ainda está lá, considerada a melhor escola ainda de São Raimundo, comandado por freiras mercedárias. Depois eu fui fazer o que a gente chamava naquele tempo de segundo grau, né? Que agora é o ensino médio. Eu fui para uma escola de padres, o ginásio Dom Inocêncio. Todos os nossos professores eram padres mercedários vindos da Europa. Eu tinha brasileira, uma professora de português. Mas todos, até o professor de desenho, o professor Ruiz, um querido, que constituiu família na cidade e tudo, até nosso professor, que era nosso professor de desenho e de matemática. Então, eu tive acesso à grande biblioteca que existia lá, na escola do Colégio Dom Inocêncio, uma biblioteca linda. Eu nunca esqueço que eu li Machado de Assis, eu li Homero, eu lia, fiz as grandes leituras lá, que os padres estimulavam muito. Então, eu tive essa sorte. Aos 14 anos, eu saí para estudar em Salvador, porque eu sempre fui adiantada na escola, né? Minha mãe me colocava um ano na frente para ficar junto com a minha irmã. Então, eu fui para Salvador para fazer o científico, que naquele tempo não tinha, em São Raimundo. Aí fui fazer o científico.
por coincidência, fui novamente para uma escola confessional. Fui para o colégio Nossa Senhora de Lourdes, também ligado à Igreja Católica. Então, eu tive toda essa trajetória ligada à Igreja Católica, ligada aos nossos princípios, à nossa doutrina, aos nossos dogmas. Fui criada aí. E aí voltei para o Piauí, fiz vestibular na Universidade Federal do Piauí, fui estudar ali e me envolvi com o movimento estudantil. Mas o meu movimento estudantil, Feitosa, não era um movimento estudantil político. Ele era um movimento estudantil cultural. Né? Nós defendíamos o Rio Parnaíba naquele tempo que todo mundo dizia que era loucura, que o Rio era imortal, e a gente está vendo o que está acontecendo hoje com o nosso Rio. Era a nossa cultura, as nossas festas, eram as nossas raízes. Eu passei por essa fase com muita intensidade, graças a Deus, um grupo coordenado pelo professor Cinéa Santos, né, ligado à literatura, enfim. Fizemos várias caravanas pelo interior do Piauí, com movimentos estudantis. Foi um período muito bacana. Então, tudo isso, Feitosa, foi me constituindo uma pessoa que gosta de estudar, que admira, né, as origens, que cultua as origens e que acredita na força do trabalho e na força do estudo. Eu hoje, na posição que eu estou, liderando a sexta marca mais querida do Brasil, que é o Sebrae, né? A sexta marca mais respeitada do Brasil, que é o Sebrae, baseado em pesquisas, sempre me sustento nas pesquisas, nos dados, para poder tomar as melhores decisões. E, graças a Deus, está tudo dando certo. Quando eu vim para Teresina, fazer a UFP, né? Fiz meu curso, comecei com construção civil, depois fui fazer direito, depois voltei para tentar terminar engenharia, não deu, já estava casada, já estava com filho, meu marido já era político, a vida política já exigia muito da gente, nós dois muito jovens. Enfim, o Marcelo foi eleito deputado, eu tinha ia fazer 23 anos de idade, né? Eu tinha 19. Enfim, entrei na política dessa forma, trabalhando no partido. E aí, como me formei em Direito, eu percebia já as vicissitudes da nossa legislação eleitoral, como as eleições elas eram conspurcadas pelos abusos de poder, pelos excessos, enfim, e comecei a advogar aí, no direito eleitoral. Eu era a única mulher no direito eleitoral, eu era estagiária do doutor Josino Ribeiro Neto, que era juiz eleitoral, juiz classista, né, ele é indicado pela OAB, e eu trabalhava no escritório com ele, então foi uma grande escola. Aprendi com um grande advogado, fui para o escritório dele, primeiro como estagiária, depois virei sócia, e devo muito ao doutor Josino, devo muito ao escritório Josino Ribeiro Neto, tanto no aspecto da militância no direito eleitoral, quanto também como advogada que, graças a Deus, sou reconhecida não só no Piauí, mas no Brasil todo. E a sua família, seus pais, quem eram, o que faziam, quantos irmãos? Minha família é enorme. Graças a Deus, minha família é enorme, é barulhenta, é alegre, é unida, mas também tem seus arranca-rabos ali. Mas meu pai era agricultor, né? Nós tínhamos fazenda, meu pai era a nossa fonte de renda, eram essas fazendas que a gente tinha, mas assim, aquela fazenda autossustentável, não era uma fazenda que desse lucro, ninguém tinha isso. Então, era uma fazenda que se mantinha e que nos mantinha. Minha mãe era professora, minha mãe foi coordenadora do Mobral, me lembro muito da minha mãe, o encantamento dela com aquele programa, com aquele projeto do Mobral. Lembro de chegar nas caixas de livro, os discos, as coisas do Sebrae, minha mãe treinando os professores para alfabetizarem. Lembro muito disso. E depois, quando minha mãe se separou do meu pai, que nós ficamos só, nós nos cuidando, minha mãe foi ser costureira também. Então, ela dava aula e costurava, e era uma grande costureira. Mas por que ficaram só vocês se cuidando?
Meu pai era um homem muito da vida, sabe? Muito Boêmio. muito boêmio, sabe? Ele era muito da vida. Meu pai sumia, passava uns tempos, depois ele aparecia de novo, e, enfim, ele era muito disso. Pegava uma rota aí de vez em quando. Ele mesmo dizia, meu pai dizia uma coisa super interessante. Ele dizia: "Eu sou um judeu errante". Até hoje eu procuro o significado dessa frase, né? Mas era um homem muito amoroso, muito carinhoso conosco. Mas era um homem da vida, ele não conseguia criar raiz, não conseguia ficar muito preso, então ele vivia mudando. De vez em quando a gente sabia dele em corrente, daqui a pouco ele estava em outra cidade, enfim. E minha mãe, nós nos unimos muito em torno de nós mesmas, né? Eu tenho 5 irmãs e tinha um irmão que faleceu de acidente. Era um grande advogado, faleceu de acidente, acho que uns 7 anos atrás, ali na entrada de Floriano. Um cara bêbado fazendo um racha, pegou o carro dele de frente e ele e a colega que estavam juntos não resistiram, né? Foi uma dor muito grande para a família, porque a gente é muito unido. Então, hoje, quando alguém diz: "Olha, mas a Carmelita é do PT e ela está dizendo que vai lhe apoiar", precisa ver esse contexto familiar, Feitosa. Não é questão de política, é questão de sempre que uma precisar, a outra está junto. Sabe, como ela precisou de mim na campanha dela de prefeita, que eu me mudei para a cidade, que eu era vice-governadora, que eu me mudei para a cidade para fazer a campanha dela, como agora, na reeleição dela, fiz a mesma coisa, como agora, também na última eleição que ela lançou o Isaías Neto, né, para candidato, eu também me mudei para a cidade para ajudar. Então, é uma história muito juntas nós todas. Uma Sabe? atitude muito digna da parte dela. Eu também acho, ver, né? mas eu sei que está sofrido para ela, eu sei que não está fácil, sei que está sofrido para ela, mas sei também que o Hélio entende, porque já foi assim a vida inteira. Eu digo sempre, quando me perguntam, o Hélio Isaías é meu cunhado, um cunhado irmão. Não é política que vai fazer briga, separação, dissensões entre nós. Cada um tem seu projeto e um respeita o projeto do outro. E se um puder ajudar o outro, ajuda. Se for o caso, ajuda. Então, o Hélio, eu só estive com ele uma vez no mesmo palanque, que é quando eu fui vice do Wellington. Porque o Hélio, ele até passou por outros partidos, mas, na verdade, ele sempre foi o Wellington Futebol Clube e, por isso mesmo, sempre esteve junto com o PT. Agora, ele está, inclusive, filiado ao PT. Então, e eu fui candidata, inclusive, concorrendo ao mesmo cargo que o Hélio. Nós concorremos. Olha, o Hélio foi candidato concorrendo com meu marido, com Marcelo Coelho. Não tivemos problema na família. Depois, o Hélio foi candidato junto comigo, concorrendo um contra o outro. Também não tivemos problema na família e não vai ser agora. Cada um vai fazer sua história e cada um vai ter o respeito do outro, o carinho e a torcida. E o Marcelo Coelho, como é que está? Ex-deputado, professor da universidade, né? Ele era, na verdade, advogado, ele era procurador, Ele era procurador, Marcelo era da Advocacia Geral da União, lotado na Universidade Federal do Piauí. Marcelo está aposentado, Marcelo está na vida que pediu a Deus, viu, Feitosa? Pensa numa pessoa que fez o caminho e não olhou para trás. Marcelo, quando ele disse, eu não quero mais ser candidato, ele não disse isso porque perdeu uma eleição. O Marcelo foi candidato, se elegeu. Depois da eleição, ele chamou todos os prefeitos e líderes ligados a ele e disse, não serei mais candidato. Tanto é que desmanchou a base inteira. Quando ele disse que não seria mais candidato, desmanchou a base inteira, o partido só tinha ele de deputado. Não tinha nomes para lançar. E o Ciro me chamou e disse, Margarete, você quer ser candidata? Eu falei, quero, vou. E aí, cadê? A base do Marcelo já tinha sido desmobilizada, vários voltaram, nem todos, alguns voltaram por ligações familiares, por ligações de afetividade, e outros por acreditarem mesmo politicamente, gostavam, porque a gente fazia campanha muito juntos, eu e Marcelo, então havia muita afinidade. Outros voltaram por afinidade. Então, fui ser candidata e me elegi deputada estadual. E incrível, eu fiquei entre os 15 mais bem votados, né? Eu fiquei ali pelo 13º, 15º lugar, fiquei ali entre os mais bem votados, quando, assim, a gente já não tinha mais base. Eu lembro, eram 3 prefeitos conosco, eram 3 prefeitos que nós tínhamos.
E ainda assim, nós nos elegemos. Então, eu sou muito grata por tudo isso, sou muito grata por minha história. E o Marcelo, voltando para a sua pergunta, o Marcelo deixou a política, não vai mesmo, nunca pisou no meu comitê, nunca pisou no meu gabinete, ele cansou mesmo, nunca foi, não por falta de apoio, não por falta de respeito, mas por falta de vontade mesmo. Ele cansou, não quero mais. Igual o doutor Lucídio Portela fez, o tio dele fez. Não quero mais. Acabou política, não vou mais, não falo mais. Se fosse para eu estar dentro de comitê e em comício, era eu o candidato. Isso. Então, fechou aqui essa porta. E agora ele aposentou também da Advocacia Geral da União. Então, ele agora é fotógrafo. Fotógrafo? É fotógrafo, é aventureiro, Isso o negócio dele... É um furo que você está dando aqui. Pois é. Marcelo virou fotógrafo da natureza, ele agora compra os equipamentos mais sofisticados. Cada vez que eu vou viajar, ele de vez em quando tem uma encomenda trabalhosa, né? Procurar aquela máquina Leica tal, não sei onde, lá vou eu. E ele curte a natureza, adora uma cachoeira, adora, no tempo das enchentes, descer as correntezas. Tá de boa. As meninas criadas, né? Nós temos duas filhas. A Marcela, que é casada, mora em Teresina e tem 2 filhos. E a Maria Clara, que também é formada em Direito, é advogada e mora em Nova York. A Maria Clara estudou numa das maiores universidades do mundo, né, que chamam de Ivy League, são as 10 maiores universidades do mundo. Ela formou na Colômbia. E primeiro ela estudou no Rio, né, na Getúlio Vargas, depois se submeteu, como a gente diz, ela aplicou para as 10 universidades da Ivy League, passou em 8, escolheu a que ela queria, a Colômbia, e está lá trabalhando num dos maiores escritórios de advocacia do mundo, né? Que é dos Estados Unidos, enfim, das maiores bancas de advocacia, está muito bem. Ela trabalha com energias renováveis, ela não é essas advogadas de causa, de tribunal, né? Ela é advogada consultora. Então, ela trabalha com grandes investimentos, grandes empreendimentos. Eu brinco muito, a Maria Clara tem uns clientes lá na banca dela bem bacanas. Ela, por exemplo, o Bill Clinton é cliente deles, a Shakira é cliente deles, a Gol agora, nessa transição danada que a Globo que a Gol está passando aí, né? Ela é advogada dos credores, né? Tem um consórcio de credores da Gol, que é ela que coordena, e o escritório dela um dos sócios é o marido da Kamala Harris, então o negócio está meio brabo para eles lá com o Trump, né? Não está fácil. Não está fácil. Foi um sucesso, então, né? A Maria Clara A Maria Clara Feitosa saiu 2 vezes num ranking que chama as advogadas mais inspiradoras do Brasil. A minha filha entrou 2 vezes no ranking em 2 segmentos diferentes. Então, quer dizer, ela tem 4 passagens pelo ranking das advogadas mais admiradas do Brasil. Muito bom, muito bom. E é novinha, cheia de gás, cheia de vida. Quantos anos? Maria tem 33. Deputada, essa fidelidade hoje, essa ligação forte com o senador Ciro Nogueira e esse campo em que a senhora atua desde quando começou, vem da amizade do seu marido, cujo pai era irmão do Dr. Lucídio Portela, aí o Ciro foi genro do Lucídio. Vem desse campo essa aproximação? Vem. Claro que o fator familiar agregou bastante. Mas, Feitosa, nós somos do Partido Progressistas desde o começo. Quando eu comecei a namorar com o Marcelo, eu tinha 18, 19 anos, eu já me filiei ao Partido Progressista, que na época era PDS, né? Então, eu me filiei ao PDS. Eu brinco muito, eu digo, meu Deus do céu, talvez eu tenha uma das filiações mais antigas do PP. Né? Brinco muito com o Ciro e o Júlio, que para mim os dois são cristão novo, né? Eu que sou raiz, PP raiz. Então, nunca saí do partido, eu sou assim. Eu brigo dentro, eu brigo para dentro, né? Eu cisco para dentro. Então, o partido sempre me deu o apoio que eu precisava, o partido sempre foi muito hospitaleiro comigo. E primeiro era o senador
Lucílio Portela, Isso. um querido irmão do meu sogro, mas, acima de tudo, um grande homem, um grande estadista, Muito um correto. grande governador, correto, sério. E eu tinha uma admiração enorme por ele, uma admiração e um carinho imenso por ele. Depois veio o Ciro, né? O Ciro presidir o PP. Mesma coisa, o Ciro é meu irmão. Eu tenho uma relação de confiança, sabe, com o Ciro, enorme, de confiança, de intimidade, sabe? É meu confidente. Nas minhas horas que eu preciso tomar decisões difíceis, sempre procuro o Ciro para conversar. Ciro, hoje, é um dos homens politicamente mais maduros do Brasil, Feitosa. Olha as posições do Ciro, olha a seriedade dele, olha a altivez e a maturidade das colocações do Ciro. Então, tudo isso nos aproxima. O amor que ele tem pelo Piauí, o trabalho que ele faz pelo Piauí, a liderança que ele é. O Ciro é incapaz de impor qualquer coisa dentro do partido a quem quer que seja. Ele diz, eu quero isso, mas fique à vontade, e ele não vai lhe retaliar por isso. Não é só aquele, sabe, tá da boca para fora e depois fica com ranço, não. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Você tem todo o direito. Sempre tive todo o direito. Ciro, essa matéria eu não voto. Essa matéria é contra meus princípios. Ciro, esse debate eu não entro. Tranquilo. Está respeitado, está tranquilo, está correto. Agora, né, via de mão dupla. Sinceridade, lealdade, sempre. Deputada Margarete, a senhora como advogada e uma pessoa experiente e que transitou muito nesse campo aqui de famílias políticas do Piauí e uma observadora da cena muito boa, por sinal. Essas famílias que alcançaram o poder no Piauí e que até controlaram o poder no Piauí por muito tempo, elas não se tornaram assim famílias super milionárias, famílias muito ricas. Tem exceções. Né? Eram famílias bem de vida, mas não eram famílias super milionárias. Não, né? Não eram. Realmente não eram. Mas Já tentou para isso? Não, eu já tentei para isso, sim. Por exemplo, o doutor Lucídio. É um homem muito bem de vida, podia ser. Mas o doutor Lucídio tinha os negócios privados dele. Negócios privados, mas não, mesmo assim não era um super milionário. Não né? era um ostentador, não era um não super era um milionário. ostentador. Doutor Lucídio nunca comprou um avião, nunca. Isso. Não. Nunca fez isso e era dono de uma das maiores clínicas de radiologia. Exatamente. Todo mundo sabe o quanto que essas clínicas de imagem dão dinheiro. E naquele tempo davam mais ainda. E ele era um grande médico, e, enfim, realmente não. Realmente, nunca você viu um escândalo, Isso. Alguém da família do doutor Lucídio se beneficiando de verbas públicas, de obras públicas. Hoje em dia, a imprensa nacional todo dia noticia a mesma família ganhando todas as licitações. Então, eu te digo que isso mudou um pouquinho. Hoje a gente já tem famílias enricando com contratos públicos. Eu assisti uma cena do doutor Lucídio, uma vez quando era governador, que ele vinha, eu acho que ia para o Palácio, assim, negócio de 9 horas, ele parou ali em frente ao Colégio das Irmãs, desceu do carro para falar com uma pessoa. Depois eu soube que aquela pessoa era um paciente dele do tempo do chamado pavilhão, né? Uhum. Chamava, né? Quer dizer, ninguém vê mais essas coisas assim. Não. Ele era um homem governador e rico e tal. Zé Raimundo Bando Medeiros foi outro. Também. Muito correto, muito Não, simples. hoje, assim, infelizmente, Feitosa, o que eu tenho ouvido hoje é que o governo olha cada vez menos no olho das pessoas, sabe? As pessoas no interior, as pessoas mais humildes, as pequenas lideranças estão muito ressentidas. Não tem mais oportunidade de entrar no Palácio de Karnak, não tem mais oportunidade de apertar a mão do governador, de falar com ele, de estar perto. Até tirar foto é complicado. Né? Eu tenho dito assim que tem me chamado muita atenção aquelas cenas nas inaugurações que você desata a fita e sai todo mundo correndo, sabe? As pessoas estão atônitas com isso, não conseguem entender o que é aquilo, sabe? Parece que estão fugindo do aperto de mão, do abraço, sabe? Daquela coisa, daquela. As pessoas querem ter um político para chamar de seu, próximo, amigo, que eu possa ligar na hora de uma dificuldade. Era assim antigamente, na época desses homens. Exato, e tinha, inclusive, das lideranças do interior, elas quando vinham aqui para falar com o governador e tudo,
Então, eles chegavam lá e se orgulhavam de ficar contando, ó, rapaz, o governador me chamou na casa dele, tomamos uísque e tal, aquele negócio todo. Eu não ouço mais essas coisas. Não existe mais. É uma coisa que acontece... É um Piauí que acontece muito na internet, sabe, Feitosa? É um Piauí que está muito na internet e que, sabe, não é o Piauí da vida real. Não é o Piauí do povo que está pagando imposto. Não é o Piauí do povo que está usando o sistema de saúde. Não é o Piauí do povo que tá colocando o filho na escola, sabe? Que está lindo na propaganda oficial. Mas as mães se queixam que a comida é pouca, que não tem proteína na comida. Os professores se queixam que o salário é baixo. Que há muitos anos não tem, com 11 anos sem concurso para professor titular no estado do Piauí. Hoje, Feitosa, para cada professor titular, tem um professor substituto. Qual a diferença? O professor substituto é seletista. Ele não usufrui dos benefícios da carreira. Ele não ganha o piso salarial. Ele ganha o salário mínimo. Então, veja que hoje está 1 por 1. Né? Esse último aumento que o governador deu para os professores... além de... Os professores já tinham oferecido esse plano. Os professores já tinham oferecido esse plano. Então, é um aumento de 6 e poucos % que é a partir de maio, que perde o trimestre inteiro, que mal vai dar para, vamos dizer assim, para suprir, né, o desgaste da inflação, que está horrível. A comida está cara, as pessoas não estão conseguindo comer. Não falo da picanha, não. Eu já estou falando mesmo do frango, do ovo, do café, do macarrão, do óleo. Já estou falando desses. Sabe, está tudo muito caro, a vida tá muito cara, está muito difícil para as pessoas. Então, esse Piauí, nós não vemos na propaganda oficial. Na propaganda oficial é o Piauí do nitrogênio verde, é o Piauí da inteligência artificial, está na frente da China, em hidrogênio verde e eu hoje vi na Globo News, a Globo News está fazendo uma série, não sei se você viu, está super interessante, sobre a transição energética. E ela mostrando o quanto que o Ceará está adiantado. O Ceará já está construindo um terminal só para exportar hidrogênio. O que nós temos visto é que outro dia a ANEEL fez um laudo dizendo que a energia do Piauí não suporta uma usina de hidrogênio verde, que está sendo feita lá na ZPE, né? Eu fui lá, passei por lá, é só um terreno descampado, não tem muita coisa lá, não. É só isso. E por onde nós vamos exportar esse hidrogênio verde? Lá já estão fazendo como é que a gente chama aquele lugar que o navio ancora? Já vou lembrar, os pier, o cais, já estão construindo. Já está tudo feito, está adiantado. O quanto que o Ceará está na frente. A China não tem a mesma potência do Piauí, não tem os mesmos recursos que o Brasil tem. Mas tem muita estrutura. Eu fui lá agora. Fui lá o mês passado na China. Estão muito na frente. Inteligência artificial, meu Deus, nas escolas não tem acomodação. A gente está pintando as fachadas das escolas, envelopando, melhor dizendo. Outro dia, do dinheiro do Fundeb, foram não sei quantos milhões para placas. Eu não entendi como é que se gasta dinheiro da educação. Não sei que sejam placas educativas, não sei, mas ainda assim, eu acho que tinha coisas para fazer antes. Melhorar os banheiros, botar ar-condicionado, ter laboratórios, né, para as aulas práticas. Antes da gente pensar em robótica, está certo pensar, porque é uma questão de soberania também. Você está a par e passo, tecnologicamente, das outras nações e dos outros estados. Mas, sabe, dá desânimo de ver 24 anos disso. Nós temos os piores salários do Brasil, R$ 1.700 o salário médio. O salário médio nacional é acima de 1.300, 1.400. Nós temos o pior ambiente de negócios, porque nós temos segundo maior ICMS do Brasil. Isso impacta no empreendedor e impacta no consumidor, porque encarece. Agora, com esse IOF do Lula, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, como é que esses pequenos vão ter acesso a crédito do preço que está? Já não tem. Você sabe quanto é que a média de juros na nossa região é 60%? Alguém vive com isso, gente? E sabe quem está gerando emprego? Os pequenos negócios.
são os pequenos negócios. O governador prometeu 80 mil empregos. Está muito longe de alcançar isso, muito longe mesmo. Sem falar que ele está aumentando a fila dos desempregados, com 300 famílias da Gespisa que estão no desespero. Eu digo isso porque eu estou, sabe, todo dia recebendo mensagem, e-mails, enfim, deles. Então, está muito longe. Quem gera emprego é o pequeno negócio, não é só no Piauí, não, é no Brasil inteiro, no mundo também. São os pequenos negócios que geram os empregos. E o estado do Piauí sacrifica os pequenos negócios com ICMS alto, péssima qualidade de energia, de internet, sabe? Não tem uma... Eu até agora, nós estamos firmando um convênio com a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, eu digo nós, o SEBRAE Nacional, para nós trabalharmos esse ambiente legal, para ver se a gente consegue boas leis para melhorar esse ambiente. Porque está muito ruim. Ninguém quer vir investir no Piauí desse jeito. E a gente está viajando para fora para ir buscar investidor. Quem é o investidor que vem com a péssima... Nós não temos energia. Nós não temos energia de qualidade para suportar uma usina de nitrogênio verde. Imagina para as grandes indústrias que se quer atrair para cá, para grandes empresas que se quer atrair para cá. Então, nós temos um ambiente tributário inseguro, instável, porque muda todo ano. Feitosa, quando eu fui vice-governadora, o ICMS do Piauí era 17%, e já era ruim. Eu já ouvia muita queixa. Nós estamos a 22,5%. Só perdemos para o Maranhão, que tem 23%. Imagina isso. Então, mais da metade dos eleitores do estado do Piauí não conheceram outra forma de governo. Eu quero, nessa caminhada, mostrar para o Piauí que nós temos outras opções, que nós temos estudo. Eu estou com 5 grupos de trabalho, Feitosa, estudando os números do Piauí, as possibilidades do Piauí, para a gente ter o que mostrar para o nosso povo. Mostrar, gente, olha, está aqui, tem solução, e a gente sabe buscar, a gente sabe onde está, entendeu? Então, é disso que eu gostaria muito de falar, sabe? É essa caminhada que eu gostaria de fazer. Nós fizemos parte em 2014, eu fui candidata a vice do Wellington Dias. O Wellington Dias do PT e eu do PP. Foi uma coligação feita entre os dois partidos. O PT indicaria a cabeça de chapa e o PP indicaria o vice. E o PP me indicou. E eu fiquei lá ao lado do Wellington todo o período do meu mandato. O partido foi fiel a mim, foi leal comigo, sabe? Apesar de discordâncias aqui e ali, discordâncias da forma de administrar, da forma de gerir. Principalmente, Ciro se aborrecia muito quando nós chegávamos no interior e aparecia um prefeito com 12 autorizações da mesma obra e a obra não saía. Era tudo autorismo no nome da lei, autorismo no nome da lei, e a obra não saía. Ciro se desgastava muito com isso. Ciro se desgastava com algumas opções e nós entendíamos que realmente aquilo não era o melhor para o Piauí. Mas nós ficamos os 4 anos lá. Por quê? Eu era vice do Wellington, o Wellington iria ser reeleito e nós achávamos que era justo que a chapa fosse reeleita. Nós somos parceiros, nós somos leais, nós somos fiéis, nós somos colaborativos. Sabe? A convivência ótima com o Wellington. O Wellington, todo mundo sabe, ele é uma pessoa de finíssimo trato. O Wellington é muito, vamos dizer assim, ele é muito... Ele é uma pessoa muito gentil, muito educada, ele é uma pessoa acolhedora. Mas a gente discordava de algumas opções políticas dele. Então, quando chegou a época de compor a chapa, mais ou menos nessa época como estão agora, o mesmo debate que estão agora, se os tem misto fica ou não, não vai ficar, viu? Vou logo antecipando. Tem misto não fica. Não fica. E vou dizer por quê. Vai acontecer com ele o que aconteceu comigo. Então, quando o meu partido disse a Margarete continua na chapa, a coligação continua e a Margarete continua na chapa, o PT disse não. Não fica. E não é porque eu não tivesse capital político. Eu tinha. Vocês lembram, mais de 100 prefeitos reunidos lá no Casarão, numa manifestação de apoio à minha permanência na chapa. Mas o PT disse não. Por que o PT disse não? Porque não gosta da Margarete, pelo contrário, o PT gosta muito de mim. Eu sou tratada com muito carinho, muita consideração dentro do PT. Eu hoje brincava, muita gente do PT tem saudade de mim e me dizem isso sempre que me encontram. Porque eram bem tratados, porque tinham acesso, porque podiam falar conosco. Então, o que aconteceu? Fomos para a reeleição, uma fissura enorme,
porque esse foi um voto de desconfiança, quando nos tiraram da chapa, foi um voto de desconfiança, né? Nós fomos para a eleição, né? Eu me elegi deputada federal, o Ciro se elegeu senador, e, de novo, aquele mesmo mal-estar de não se conseguir influenciar no governo, fizesse o que se fizesse, as decisões eram sempre aquelas, era sempre do mesmo grupo que se tomava. E se lembrem, em 2020 para 2021, nós saímos do governo do Wellington. Nós saímos do governo do Wellington. Então, não é de agora, nós estamos em 2025. Nós saímos do governo do Wellington em 2021. Então, há muito tempo nós estamos fora da base do governo. Não tem por que ninguém ter essa dúvida. Essa dúvida ela não é sincera. Essa dúvida não é sincera porque todo o Piauí sabe dessa história, sabe desses fatos. Eles não são fatos que eu estou revelando agora. Eu estou apenas verbalizando, mas todo mundo sabe dessa história. Então, não tenho nenhum... Houve uma discórdia. E mais, olha, o Wellington é um querido. Ele é um querido. Mas o Wellington, ele passou tanto tempo fazendo mais do mesmo que as pessoas foram cansando, né, daquele modelo. E porque também o modelo vai desgastando. O Wellington do primeiro e do segundo mandato dele foi um. O Wellington do terceiro, outro. E o Wellington do quarto mandato foi um Wellington completamente novo, desconhecido. A mesma coisa que está acontecendo com o Lula agora. As pessoas justificam, o Lula está com mais de 60% de desaprovação do governo dele? Aquele Lula que a gente conhecia, tão próximo do povo, tão querido, com tantos programas sociais maravilhosos, o que está acontecendo? Acontecendo o desgaste que acontece e a necessidade mesmo de alternância de modelo. Metade do povo do Piauí não conheceu outra forma de gestão. Nós queremos mostrar que tem. Nós queremos mostrar que existe caminho, que existe possibilidade. A gente sabe buscar. Eu estou chegando, eu fui para a China, participei de várias reuniões dos BRICS, participei de vários debates. Estou chegando agora da Alemanha, passei uma semana dentro de uma universidade de liderança, maior universidade da Alemanha, a Steinbase, sobre liderança disruptiva, como o líder hoje do futuro tem que se comportar. E eu vejo, sabe, nosso povo saindo lá para ir mundo afora para buscar vender ilusão, porque nada do que se diz, do que essas empresas exigem, nós temos para oferecer. Nós temos um ambiente fiscal difícil, nós não temos infraestrutura, nós não temos incentivo do governo para isso. Eu queria saber o que está voltando para o estado do Piauí, o que se gerou de emprego, que emprego não gerou. O CAGED está aí, que o CAGED é o cadastro, né, que acompanha a questão dos empregos e dos desempregos. O CAGED está aí dizendo, nós não estamos gerando 1/3 dos empregos que a gente precisava gerar. Então, para onde é que está indo esse dinheiro dos empréstimos? A gente não está investindo em qualidade de energia, a gente diz que está investindo em internet, mas não preciso dizer, todo mundo aqui sabe o que está acontecendo. A gente diz que está investindo em segurança pública e a gente está vendo... Hoje vocês viram um vídeo que circulou, um assalto violentíssimo. Quando a gente abre as redes sociais, Feitosa, são as gangues, as facções se matando e matando na periferia, todo dia uma carnificina. Delegacias fechadas pela justiça. Já viu isso, meu Deus? A justiça, o juiz mandar fechar a delegacia porque a delegacia não dá segurança para ninguém ficar lá dentro. Deu prazo para tirar os presos, porque senão a delegacia ia cair na cabeça dos presos. Multa de 10 mil diária para o Estado resolver o problema. Delegacia de São Raimundo fechada. Outro dia circulou um vídeo, a pessoa batendo na porta e tal, fechada. E olha o tamanho das cidades. Corrente, a cidade do agronegócio, onde está passando toda a riqueza do Piauí, uma área de fronteira, e uma fronteira quádrupla, né? Ali é o Matopiba, é Piauí, Tocantins, Maranhão e Bahia, está ali, que sempre são áreas complicadas. Nossas fronteiras estão desguarnecidas. Por quê?
porque a delegacia da área está fechada. São Raimundo, fronteira com Bahia também com delegacia fechada. Então, veja, isso vai... E, assim, o governo do Rafael é uma continuidade do governo do Wellington. E se o povo estava tão cansado do Wellington que chegou ao ponto de quase derrotá-lo, gente, foram 70 mil votos. Se tivesse mais 15 dias de eleição, o Joel... E olha o Joel, um ex-prefeito de Floriano, contra um governador de 4º mandato. E o Joel quase ganhou essa eleição. Então, o povo está mandando recado, Feitosa, o povo está mandando recado. Não escuta quem não quer. Não escuta quem não quer. Como é que foi a sua remoção da chapa? Você ia explicar aí? E por que a senhora tem tanta certeza que Temístocles Filho não vai ser mantido? Porque o PT faz a reeleição dentro do PT. Se ele colocar na vice alguém de outro partido, quando o governador se afastar, esse alguém do outro partido vai assumir. É a síndrome do Wilson Martins, né? Se essa pessoa sair, o governador que assumir vai ser candidato. E aí o PT vai perder a hegemonia. É isso. Então, o Temístocles não vai ser. Não vai ser. Infelizmente, eu gosto muito do Té. Fui deputada estadual junto com ele presidente da Assembleia. Tem uma relação enorme. Eu lembro até que a gente estudou ainda no Andrés, algum tempo juntos. Então, tenho um carinho imenso por ele, pela esposa dele, a Ivanária, é uma grande prefeita. Uma menina extremamente bondosa, competente. Mas, infelizmente, o PT não vai dar a possibilidade do Temístocles assumir o governo. Não vai dar. E aí, quem vai presidir essa eleição? Porque é uma eleição que tem um duelo marcado entre o Wellington Dias e o Rafael. Criatura e criador. Né? Esse duelo está marcado. Então, eles querem escolher, por isso é que falam do filho do Wellington, ou falam de alguém ligado ao Rafael. Essa disputa, ela diz muito mais com a próxima eleição de Senado do que com a próxima eleição de governador. Por que a senhora acha que o Wellington Dias escolheu o Rafael Fonteles? Tinha gente mais experiente, pelo menos no campo político. O Rafael era secretário de Fazenda, muito próximo do Wellington, muito querido, um jovem estudioso, um jovem vontadoso, com uma grande capacidade de trabalho. E o PT, eu não participei dessa escolha, mas eu de fora imagino que tenha sido isso. Era o secretário de Fazenda, era quem conhecia bem o Estado, enfim, mas sem nenhuma experiência política, né? E essa inexperiência está se revelando agora, está cobrando preço agora. Cobrando preço, né? Num governador isolado por um grupo chamado de Rafa Boys, eu não sei porquê, eu não gosto desse tipo de apelido, mas ele tem, né? Ele tem uma tropa de choque que está ali e que o blinda. Ele está blindado, está isolado, está capturado por um grupo, né, que está no entorno dele, nas principais secretarias, nas principais decisões, quem diz quem entra e quem sai, quem pisa na grama do Karnak, quem pisa no tapete do Karnak, ou quem não pisa nem num e nem no outro. Né? Um grupo que está ali para isso. O senhor acha que o Karnak está mais inacessível à população? Completamente inacessível. Completamente inacessível. É o que eu tenho ouvido. Não, as pessoas falando mesmo, verbalizando mesmo. Sabe? É muito comum se ouvir isso. E, olha, grandes lideranças não dizem em alto e bom tom, mas no cochicho a coisa tem andado. Tem andado. Tem reclamado. Tem muita reclamação. De um grupo que está... Exatamente. Uai, tem gente que diz até que o grupo do Wellington está totalmente isolado, não tem? Eu tenho ouvido isso. A senhora tem ouvido aí nos bastidores? Temos ouvido muito. De gente ligada ao próprio PT? Gente ligada ao... Exato. Contam de uma disputa interna entre o grupo do Wellington e o grupo do governador Rafael. Aparentemente, eles sempre gostam. Não, aparentemente, e na internet está uma beleza. Né? Então, quando o governador diz que o Piauí é o estado que tem a melhor internet, para propaganda é um momento de renovação muito grande no progressista. Momento de muita renovação, várias novas lideranças vão surgir, estão surgindo, lideranças com forças, lideranças vindo do interior, representativas de várias regiões do estado. O partido está
muito preocupado em ter representantes em todas as regiões, para que a gente consiga representar bem todo o nosso estado. Né? Grandes nomes estão surgindo. A chapa, eu vou cantar uma pedra, a chapa de deputado estadual vem forte. Então, não se iludam porque fulano saiu, porque Beltrano saiu. As peças estão sendo recolocadas. As lideranças, né? O Júnior Pesci, o Fernandinho, né? Fernandinho, vários grandes e lideranças até mesmo ligadas a religiões, enfim. Nós vamos vir com uma chapa muito forte, muito forte. Então, acho que quem apostou na sombra do governo, além de estar sendo tratado como cristão novo, vai ter muita dificuldade de enfrentar os chapa branca, os candidatos chapa branca, porque tem os candidatos chapa branca, os candidatos do governo, o governo tem o deles. Resta saber se esses que são os trânsfugas, né, que mudaram de partido, embora tenham sido eleitos com o quociente do PP e com o fundo partidário do PP, né, eles não se iludam. Eles não se iludam, eles vão servir para fazer quociente para eleger os candidatos chapa branca. Olha o que eu estou dizendo. Quer dizer que a senhora acha que não foi um bom negócio para eles? Eu não acho. Eu, sinceramente, acho que não foi. Acho que não foi. Até porque o governo não está dando tanto para as pessoas quanto dizem que estão. Tem muita gente fazendo de conta, porque ninguém dá recibo de desprestígio, né, Feitosa? Ninguém dá recibo de desprestígio. Está todo mundo ali, né, caladinho. E eu acho que uma hora essa bolha estoura. Deputado, e no seu partido já se fala em vice? Não. Na verdade, assim, Feitosa, até para ser bem sincera, a gente tem falado muito nisso de não estar cravando nomes. Na verdade, por enquanto, tem que ter alguém que lidere o discurso, por isso é que o partido resolveu que já anunciar, já me convidar, já anunciar que a nossa pré-candidatura, para que a gente vá verbalizando nessa relação, já ir, né, aglutinando. Mas a ideia é nós ouvirmos o povo, criarmos, através de conversas, de andanças, de pesquisas qualitativas, de pesquisas quantitativas, da gente ir auscultando esse sentimento do povo e consolidando. É a hora de criar o sentimento. As pessoas agora, nesse momento, sinceramente falando, não estão preocupadas com o nome. Não querem saber, não estão. Não vamos nos iludir que não estão. As pessoas ainda estão olhando para o projeto. Por enquanto, elas estão preocupadas, sabe com o quê, Feitosa? Com a comida que não estão conseguindo colocar na mesa dos filhos. É com isso que as pessoas estão preocupadas. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O ICMS do Piauí está encarecendo horrivelmente a comida no estado do Piauí. Não adianta dizer, por exemplo, não, nós isentamos a cesta básica. Vários produtos da cesta básica já eram isentos. E mais, tirou com uma mão, deu com uma mão e tirou com outra. Só que a que tira é mais pesada. A mão é mais pesada. Como é que está dando para onde e tirando de onde? Não, por exemplo, quando você aumenta o ICMS, você aumenta o preço de tudo, só não aumentou o preço da cesta básica. E o ICMS aumentou exatamente para compensar, né, a isenção que foi dada aos produtos da cesta básica. Por isso é que a energia está mais cara, a internet está mais cara, a gasolina está mais cara, o transporte está mais caro, é por isso. Entendeu? Ninguém está dando nada a ninguém. Ninguém está dando nada a ninguém. É apenas um jogo. Como está acontecendo agora com o IOF, né? Com o imposto de operações de financeiras. Que estão, não, vamos tirar aqui, vamos diminuir aqui o IOF, mas vamos cobrar aqui, então, vão taxar outros setores. Só não se fala, nem no governo do Piauí, nem no governo federal, em corte de gasto. Se fala de empréstimo, se fala de uma série de questões. Endivida-se o Estado. Não se diz para onde esse dinheiro está indo. Não tem transparência. Criam-se empresas que eu queria saber quantos empregos como é que é? Piauí Invest já gerou. Quantos investimentos já trouxe para o Estado do Piauí? Até agora, eu entrei no site. De vez em quando eu vou lá no site, dou umas olhadas. Mas, por enquanto, não é um mistério. Já perguntei a alguns deputados, eles também não sabem. Deputado da base e deputado da oposição. Eles também não sabem. Né? Deveriam prestar conta, pelo menos, para a Assembleia. Né? Quanto isso está voltando, né? de vantagem. Então, são coisas que precisam ser ditas. E eu não vou para uma campanha
de xingamento, de baixaria, sabe, de coisas grotescas, e nem de dancinha de TikTok, que, aliás, tá feio. Aquele tanto de dancinha de TikTok nos Instagrams oficiais. Tem muito. Demais. Feitosa. Tem hora que dá vergonha alheia. Tem hora que dá vergonha alheia. Os TikTok. Só acho que é uma dança forçada. É, umas coisinhas, umas piadinhas forçadas, umas dancinhas forçadas. Cadê a liturgia? Agora eu vou fazer igual o ministro Marco Aurélio. Onde foi parar a liturgia? Tá demais. A gente está vivendo disso, de TikTok, de internet, de Facebook, de Instagram. A gente está vivendo de efeitos de TikTok. Gente do céu, tem um secretário aí que a gente olha o Instagram dele, é assim, você pensa que ele é um influencer e não um gestor. Tudo tem limite, gente. Vamos falar do Piauí, sabe? Falar sério. Sabe? Conversar através de piadinha, não dá. O pessoal também está comendo muito na internet, né? Pois é. Então, tá demais, porque o que a gente vê de picanha, de leite, de óleo, de azeite, sabe? De ovo. Tem muito mexicuca agora. Tem demais. Né? Não, mas cozinha o dia todinho. É. Galera só fazendo comida. Desrespeito, as pessoas não estão conseguindo botar comida na mesa. Tá caro. Hoje, uma dona de casa entra com R$200 no supermercado ou na quitanda, sai com uma sacolinha desse tamanho. Uma sacolinha desse tamanho. Não tá dando. E a pessoa tá cozinhando, cozinha gourmet, né? Com azeites, com queijos sofisticados, com tudo isso. Aí, gente, vamos, sabe, para que tá feio. Deputada, o PT não deve estar satisfeito com esse seu desempenho e a senhora ocupando um cargo importantíssimo no SEBRAE. Eu sou eleita, fui eleita. Pois é. Eu tenho mandato. Até quando? Meu mandato vai até abril de 2026. Não, abril de 2027. Ah, então, mas a senhora vai sair antes, né? Não, eu preciso sair 3 meses antes, aquele prazo da lei eleitoral de desincompatibilização. Pois é. Né? Então, não há 26... perigo de ser atingida. Não. A não ser que o conselho, que são 15, se reúnem e me destituam. Né? Já aconteceu. Lembra do João Henrique? O João Henrique passou por esse problema. Recentemente, o Melis também passou por esse problema. Mas, olha, o que eu posso dizer é que... E aqui a senhora é adversária do PT, e o PT não deve estar satisfeito, né? Só alguma articulação a partir daqui. Não, mas tem que aceitar, porque a oposição tem que existir. Não é bom para o estado do Piauí não ter oposição. Meu povo, vocês que estão me ouvindo, vocês não precisam de alguém que se contraponha a determinados desmandos, a determinadas decisões erradas, a mostrar um melhor caminho. É importante para as pessoas isso. 8 ele já tem hoje, né? Na verdade, a base não aumentaria. Eu vi até pesquisas, né? Eu acho que o partido do deputado Georgiano está sondando para ele ser candidato a governador também, né? Não entendi muito, mas estão divulgando essas pesquisas. Também não consigo entender. Enfim, e consigo. Claro, faz parte, todo mundo tem direito de testar seu próprio nome. Eu acho o seguinte, primeiro que é muito cedo, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Nós temos ainda mais de ano para a campanha de fato começar. Como eu disse, não é momento de se estar cravando o nome, é momento de se estar ouvindo e discutindo com a sociedade, se aproximando da sociedade que está se sentindo abandonada. É momento de se construir propostas para o Piauí. E é isso que nós estamos fazendo. Nós temos nossos grupos de trabalho, né, pessoas entendidas de cada área, gente da educação, gente da saúde, gente de infraestrutura, gente de turismo, gente de empreendedorismo, para que a gente tenha uma proposta, sabe, palpável, séria, para debater com a sociedade. Então, nós também temos feito pesquisas. E eu lembro muito bem da nossa eleição, minha e do Wellington, que nessas alturas do campeonato, o Wellington, acabado de sair do governo, senador da República, nós tínhamos 30%. Nós hoje já estamos aí. Então, sabe, é muito cedo. E mais, se os métodos de pesquisa e se os institutos de pesquisa foram os mesmos que trabalharam nas eleições municipais aqui em Teresina e no interior, então a gente tem que esperar um erro redondo de todos eles.
se não mudar os métodos, vão errar de novo. Porque eu não estou querendo acreditar que todas aquelas pesquisas que davam meu querido amigo Fábio Novo ganhando no primeiro turno em Teresina, todas, ele ganhando no primeiro turno em Teresina. Na pior das hipóteses, tinha um segundo turno apertado e ele disparava no segundo turno. Eu não quero acreditar que todas aquelas pesquisas eram de má fé. Que todos aqueles institutos se sujeitaram a brincar com a informação tão grave quanto essa. Eu não acredito que esses homens e mulheres que fazem esses institutos de pesquisa tenham maquiado esses números. Mas o certo é que nenhum acertou. Quem foi o instituto de pesquisa que disse que o Silvio Mendes ganhava em primeiro turno? Nenhum. Então, todos estavam errados. Erraram de propósito? Erraram porque a metodologia estava errada? Então, vamos ajustar isso. Se erraram de propósito, vão continuar errando de propósito, porque de propósito é de propósito. Agora, se erraram porque a metodologia não está boa, vamos mudar, gente. Vamos contratar consultorias. O Sebrae pode oferecer consultorias, viu, gente? É só procurar que o Sebrae tem consultores para estudar novas metodologias de pesquisa, porque essas que estão aí estão errando redondamente. Deputada, e o senador Ciro Nogueira, o que é que se projeta para ele? O que é que se descortina para ele aí, a seu ver? Feitosa, eu tenho dito isso e é muito sincero. Ciro tem me impressionado muito pela maturidade das decisões, das opiniões, das posturas. Hoje não tem como não dizer que o Ciro é a maior liderança política do estado do Piauí. A maior liderança com projeção nacional do estado do Piauí é o senador Ciro Nogueira. Então, se fala muito num desejo, né, do Centrão que o Ciro seja, ou da direita, melhor dizendo, agora não vamos mais falar de Centrão, da direita, de que o Ciro seja candidato a vice-presidente da República. Nós do Piauí, e ele próprio, Ciro, tem dito isso em todas as oportunidades, que ele quer ficar no Piauí, que ele prefere o Piauí, que a eleição dele é a de Senado. Eu acho que o Ciro está com uma eleição, não existe eleição ganha. Não estou me baseando em pesquisa, eu estou me baseando em fatos como esses que vocês relataram no começo. Não sei se a gente já estava no ar ou se foi quando a gente estava em off, a respeito do jantar ou do almoço, que o deputado Fábio Xavier concedeu ao senador Ciro, na casa dele, na fazenda dele, com toda a base dele. Então, Ciro é esse cara que tem transitado por todos os segmentos políticos do estado do Piauí. Até mesmo no PT, até mesmo em deputados raízes do PT. Ele tem transitado, ele tem votos ali. Hoje, o Ciro, disparadamente, quase 60%, o primeiro voto é dele. Então, é uma eleição que está super organizada. Se vier uma candidatura à presidência da República, aí, claro, nós vamos nos reformular, vamos nos reorganizar, e vai ser bom para a gente também ter um candidato lá, porque vai puxar voto, vai puxar a mudança para o nosso estado. E isso também é bom. Então, com relação ao Ciro, eu não vejo nenhum cenário ruim. E aí, o substituto dele para senador seria Joel? Seria o Joel, o natural candidato seria ele, eu acho. Mas não acho que seja o cenário mais provável. O cenário mais provável, para mim, é o Ciro, com o Joel de primeiro suplente, a nossa pré-candidatura ao governo e fazer uma boa articulação para conseguir um bom vice. Ou uma boa vice. O que é que a senhora oferece para o estado do Piauí caso venha a ser a governadora? Qual é a visão da senhora? O que é que a senhora mudaria no Piauí? Primeiro, eu não endividaria tanto o estado do Piauí com coisas que não digam respeito à infraestrutura. Se eu fosse endividar o estado do Piauí, eu iria primeiro pensar em resolver o problema do abastecimento d'água do nosso estado. Nossos irmãos estão morrendo de sede. E nós tivemos os últimos investimentos em recursos hídricos no estado do Piauí na segunda metade da década de 90. Final do Freitas Neto, começo do governador Monsanto. Foram os últimos governadores do estado do Piauí que se preocuparam com água. Lembro bem do Avelino Neiva, né, com
um estudo maravilhoso, substancioso, sobre os nossos mananciais. Várias barragens foram construídas, tem outras que estão aí, né? Construiu-se a mesa de pedra, a pedra redonda, a Tinguís, Piracuruca, a do castelo que estourou, como é que era o nome dela? A que quebrou. De Castelo? Não, sim. Como é que era o nome da... Não. Bom, enfim, aquela que quebrou e dizem que morreu gente, que destruiu tudo. Morreu gente. Então, nós temos várias por terminar. Tem a de Corrente, que está lá para terminar, a de Atalaia também, que está para terminar, a de Marruás, que ali, aquela região de Patos, de Jaicós, morrendo de sede, água do lado, e a gente não fez nada. Outro dia eu estava olhando, ali na região de Santa Cruz dos Milagres, aquele rio que invade a cidade e a água vai embora toda. Tem uma barragem ali também para ser construída e não se vai. O que nós temos visto? O governador agora é preocupado em taxar os poços artesianos cavados por particulares. A CPMR disse que nós temos 26 mil poços artesianos no estado do Piauí, alguns desativados. Minha primeira preocupação, se eu pegasse um recurso desse, Feitosa, era concluir essas barragens, desassorear as que estão por aí precisando disso. Eu iria fazer o levantamento desses poços, os que pudessem ser reabilitados, eu reabilitaria, eu equiparia esses poços e só então, depois que eu chegasse para o senhorzinho, lá de Guaribas, que não tem água, que não tem expectativa de ter água, fura um pocinho para ele, usando o dinheirinho da aposentadoria dele, eu ia lá ajudar ele a equipar aquele poço dele e ajudar a distribuir a água na região. Eu não ia simplesmente taxar esse senhor. Eu não iria fazer isso. Não iria. Isso é desumano. Isso é desleal. Não faria isso. Eu investiria na qualidade da nossa educação. As nossas escolas, estruturalmente, estão precisando muito de reforço. Eu iria investir em energia de qualidade para poder sonhar com a usina de hidrogênio verde. Eu iria investir maciçamente no empreendedorismo, criar um ambiente de negócios, potente, competitivo, agressivo mesmo, como o Ceará fez e faz, para trazer empreendedores para cá, crédito para os pequenos, para gerar emprego, que não pode estar... Gente, olha a tristeza que dá você chegar no interior do estado do Piauí e você ver uma mãe dizer, olha, meu filho está trancado no quarto. Ele estudou, já fez curso não sei de quê, de internet, de tudo, e ele está trancado no quarto, deprimido, porque não arranja um emprego. Isso é uma dor para a família. Muitas dessas famílias, Feitosa, se endividaram, pagando universidade cara para os filhos, e não tem emprego no Piauí para eles. Por quê? Porque a iniciativa privada é quem gera emprego, tem que gerar emprego. E nós estamos acabando, esgotando os recursos dos nossos pequenos empreendedores. Então, eu investiria pesadamente no empreendedorismo. Porque eu queria gerar emprego, eu queria gerar renda, eu queria gerar divisa, geraríamos acesso ao crédito e não aumentar o ICMS e apoiar o governo federal que aumenta o IOF para encarecer as operações de crédito. Porque, gente, não são os grandes que vão sofrer, não. Preste atenção, são os pequenos. É o cara que precisa do capital de giro para ampliar a quitandinha dele, a oficina dele. É disso que nós estamos falando. Esse é o Piauí que eu quero. É um Piauí que acredita no seu povo, que atrai investidor com sinceridade, que cria um ambiente de negócios favoráveis. O governador tem a Assembleia toda do lado dele. Por que não está fazendo essa reforma? Nós vamos tentar fazer, porque nós estamos fazendo um convênio com a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para que a gente possa trabalhar como nós fazemos na Câmara Federal. Feitosa, nós temos uma equipe do SEBRAE dentro da Câmara Federal acompanhando todos os projetos de leis que dizem respeito aos pequenos negócios, ao empreendedorismo, para que nada aconteça que possa prejudicar. Como é que a senhora vê essa prática nacional hoje? Pai botando filho, filho botando tudo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Sabe, estão criando no Piauí uma capitania hereditária. É o marido, a mulher
e os 2 filhos candidatos. Aí depois é o pai, o filho e o outro filho também. E aí o outro também. É o marido, a mulher e agora também o filho. Gente do céu, o que está acontecendo no Piauí? O Progressistas vai trazer uma grande renovação nas suas chapas. E eu espero que o Piauí olhe para isso. Deputada Margarete Coelho, foi uma satisfação muito grande tê-la aqui para esse depoimento importantíssimo para o estado do Piauí. Espero sinceramente, nós esperamos que a senhora tenha sucesso na sua trajetória e estaremos sempre aqui. Sempre que a senhora possa participar, nós estaremos aqui abertos para o nosso Pod Costa. Pod Costa, sensacional. Acompanhei outros, sabe? Fiquei muito feliz com a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito bom. E é bom abrir o coração, né? Eu gosto muito. Porque aqui você dá espaço para a gente abrir o coração, conversar com as pessoas, contar nossas histórias com bastante tempo. Parabéns, o trabalho está lindo. Informação bacana. Você deixa o seu entrevistado falar, participar. Muito bom. Excelente. Muito obrigado pela gentileza e pelo seu comparecimento. E um abraço fraterno aí para todos os seus familiares e os seus amigos. Será dado, Feitosa. Obrigada. Grande abraço. Estaremos de volta daqui a pouco com o nosso Pod Costa.